E o Gazeta Entrevista já está de volta. Agora eu vou conversar com o secretário estadual de Infraestrutura e Obras Públicas, Leonardo Neder. Por favor, secretário, venha para cá. Boa noite. Bem, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Por favor. Então, secretário, uma notícia boa aí para a população de Rio Branco, que mais uma leva de casas será entregue lá na Cidade do Povo nos próximos dias. Quantas casas são? Como é que está essa programação? Bom, nessa etapa agora, nós temos para esse semestre a conclusão das 3.348 unidades. Então foram entregues cerca de 2.200 e poucas, 2.300, e nós temos esse saldo de um pouco mais de 1.000 casas para ser entregue. Na entrega agora do final do mês, nós temos a possibilidade de entregar até 360. No mínimo 268, no máximo 360, dependendo ainda de alguns ajustes para fazer com a Caixa e o Banco do Brasil, para poder definir esse número. Mas as casas já estão prontas? Já estão prontas, é porque nessa etapa final, nessa reta final, nos dias que antecedem a entrega, tem uma série de procedimentos administrativos para serem vencidos, que é em relação aos nomes dos beneficiários, a definição dos cadastros, a aprovação desses cadastros e detalhes dessa ordem que precisam acontecer. E aí, às vezes, o número varia. Mas aí, na véspera. no caso, nessa entrega de casas, os beneficiados já poderão se mudar? Sim, uma vez feita a entrega de casa, ela só pode acontecer nessas condições. E aí, por isso, tem uma série de checagens que a Caixa e o Banco do Brasil fazem na véspera e que, às vezes, podem alterar um pouco o número. Essas casas ainda são daquela categoria de casas subsidiadas que o beneficiado não terá que pagar a prestação? Exatamente. Toda essa etapa das 3.348 que se encerra, então, nesse semestre que está iniciando agora, é para pessoal de baixa renda, daquela população que reside nos pontos mais baixos do Rio Acre, aqui de Rio Branco, que é atingido primeiro pela calamidade e que não paga. Essa semana eu estive conversando aqui com a Associação de Moradores do bairro 6 de Agosto. Vieram falar da programação do dia 6 de agosto e a gente tocou nesse assunto, né? A mudança daquelas famílias para a Cidade do Povo, e tem acontecido um fenômeno que é o seguinte: as famílias estão sendo transferidas, mas alguns comerciantes do bairro permanecem e eles começam a ter queda no faturamento. E há uma reclamação por parte desses comerciantes para uma solução também para o problema deles, que além de ser um bairro que é área de risco, agora também esse agravante que é a queda no faturamento do comércio. Certo. Tem alguma viabilidade para esses comerciantes também se mudarem ou serem alocados em outras regiões da cidade? Tem. Inclusive, a principal demanda que existe hoje para o segmento comercial é a própria Cidade do Povo, porque na medida em que as famílias vão para lá, está criado o público consumidor para eles. Então, existe no âmbito da Secretaria de Obras uma comissão instituída, denominada COFIEX, que tem a participação de vários segmentos da sociedade, tem lá a CISA, FEComércio, FIEAC, órgãos estaduais e municipais, e lá a gente regulamentou a venda dos lotes comerciais e já colocou em prática. Há aproximadamente 1 ano e meio estamos publicando editais de venda de lotes, a aceitação tem sido muito boa, o valor é muito atrativo, porque o interesse do Estado não é o retorno financeiro, é a viabilização do produto na prateleira, né? Então, os terrenos, por exemplo, de 180 a 250 metros quadrados, tem um valor aí que varia de 20 a 30 mil reais, e com 30% de pagamento à vista e os outros 70% podendo ser pagos em até 60 vezes sem juros, que é uma condição inexistente normalmente. É bem flexível, né? É bem viável. E dependendo, o comércio na Cidade do Povo pode até ser mais rendável do que propriamente no bairro 6 de Agosto, né? Com Porque certeza. A tendência da Cidade do Povo é crescer. Exatamente. E a tendência desses locais de áreas de risco é se enfraquecer. É naturalmente se enfraquecer, porque as alagações têm sido mais rigorosas ano a ano, né? A gente tem batido o recorde de cota de alagação todos os anos. Então a tendência desses locais é... Quantos lotes comerciais ainda tem disponível na Cidade do Povo? Bom, nós fizemos a publicação de 50 lotes de pequena dimensão, que vai de 180 a 250 metros quadrados. Vendemos mais de 80% desse total e tem um saldo remanescente num edital publicado agora, com 2 lotes pequenos e 9 grandes. Aí é o primeiro edital que está publicado para venda de lotes grandes, que são lotes de 1.200 a 3.300 metros quadrados,
para sempre pessoas jurídicas, né? Ele tem que ser pleiteado por pessoas jurídicas, por empresas. Mas, além disso, tem na segunda etapa da Cidade do Povo, que são as próximas 7.200 unidades. O total da Cidade do Povo é 10.518 casas. Nós estamos construindo 3.348 na primeira etapa. O saldo disso é o que a gente denomina de segunda etapa. Aí tem mais dezenas de lotes comerciais. Essas etapas subsequentes já têm recursos assegurados? Tem recursos assegurados para a infraestrutura, tanto é que ela está em execução. Então, nós já estamos na CEOP fazendo drenagem, pavimentação e terraplanagem das ruas dessa segunda etapa. E o DERAC já está fazendo a rede de água e esgoto das ruas dessa segunda etapa. E as casas virão através do Minha Casa Minha Vida 3, que está sendo lançado agora pela presidenta, e com prioridade para o Acre. Como ela divulgou aqui, ela vai dar prioridade para os locais que tem esse tipo de fenômeno. O governo federal tem cortado gastos em várias áreas e o governo estadual também. Essa questão da dificuldade financeira, em que isso afetou as obras que estão em andamento aqui no estado? Olha, do ponto de vista dos recursos estaduais, o governador tem sido um guerreiro incansável e conseguido manter uma regularidade no pagamento das obras no âmbito da CEOP, pelo menos, posso dizer pelo meu órgão, né? Pelo órgão pelo qual eu administro. Lá a regularidade do pagamento está mantida, nós temos continuado a execução das obras. No que diz respeito às obras do âmbito federal, eles fizeram uma alteração metodológica na liberação dos recursos e na forma de medição e pagamento. Por decisão deles, defendida por eles, por questões administrativas. Eles não posicionam de que seria por decorrência de falta de recursos. Mas o fato é que essas mudanças metodológicas repercutem sim numa demora maior até o recurso cair na conta do empreiteiro, do construtor. E isso repercute na celeridade de algumas obras. Secretário, que informações o senhor tem a respeito do andamento das obras de ampliação do pronto-socorro aqui de Rio Branco? Do herb, né? Sim. Então, essa obra ela é constituída por 2 contratos. O primeiro já foi encerrado, concluído. Está faltando aí questão de 2, 3% de uns itens secundários, mas podemos considerar como um contrato encerrado. Por isso que ele tem aquele aspecto de obra pronta para quem passa na frente. Pois é, mas o pessoal perguntando quando que vai funcionar. Então, é por isso, porque na verdade ainda falta alguns sistemas funcionarem. E aí, para esses sistemas, o governador Tião Viana teve que buscar recursos em Brasília, obteve 7 milhões de reais aproximadamente do Ministério da Saúde, que decorreu em um contrato em 2014, e esse contrato iniciado em 2014 é que está em execução hoje. O contrato antigo daquela parte de obras já concluiu. E esse contrato de 2014 tem prazo para conclusão previsto para o final do ano, podendo se estender até o primeiro semestre do ano que vem, dependendo dessas condições administrativas que a União tem adotado para liberar os recursos. Porque se viesse de uma maneira célere, depositar rapidamente na conta do empreiteiro, a obra anda rápido. Se essa metodologia permanecer com uma celeridade menor, a obra anda mais devagar. Ainda na área de saúde, tem uma outra obra já causando expectativa, que é o Instituto de Trauma. De Traumatologia e Ortopedia. Pois bem, e qual o calendário de andamento dessa obra? O Instituto de Traumatologia e Ortopedia tem uma condição bem razoável de conclusão nesse ano ainda. Bem tranquila. A celeridade do pagamento está maior, existe uma boa parte do recurso que é de fundo estadual, e aí o Estado tem isso assegurado. Então, tem toda a condição de conclusão nesse ano. Tanto é que agora, para esse mês ainda, nós já temos para até o dia 15 concluída a etapa de radioimagem, que é um setor do INTO, já estará pronta nesse mês, até a metade desse mês, até o dia 15. E aí, a critério do governador e do secretário de saúde, para fazer a entrada em funcionamento desse serviço já nesse mês de agosto. A gente acompanha, país afora, problemas relacionados à execução de contratos de obras públicas e se cobra muito fiscalização. Os órgãos de fiscalização têm feito esse papel, mas ainda muita coisa acontece e que acaba tendo prejuízo, e quem paga tudo isso é o contribuinte, né, que é dinheiro público. Nesse aspecto, como é que a Secretaria está trabalhando para que essas obras que estão em andamento, outras que virão, sejam executadas com um nível de qualidade que está no contrato, ou seja, para que depois não haja reclamação, empresa tendo que ser acionada, etc. Olha, no caso da Secretaria de Obras, conta com uma vantagem estratégica excelente, que é ser uma secretaria já consolidada, com muito tempo de estrada, uma secretaria com mais de 30 anos, praticamente 40 anos de funcionamento.
e com um corpo técnico efetivo também muito experiente, que vem desde a origem da constituição do órgão. Então nós temos hoje aproximadamente 50 fiscais técnicos de nível superior em engenharia e arquitetura, isso efetivos de carreira, fora os que foram admitidos agora pelo concurso simplificado, e é uma secretaria que funciona de uma forma muito técnica por conta dessa composição de quadro efetivo predominante. A proporção de cargo comissionado é muito menor, por volta de 20. Então é sempre muito menos do que a de corpo efetivo. E com isso a qualidade das obras é excelente. Tanto é que a Secretaria de Obras nunca teve um problema mais grave no sentido de uma condenação de um gestor. Tem os questionamentos que são da natureza do órgão de controle e tem que fazer mesmo. Questionar todas as obras, fazer investigação quem tiver que investigar, fazer ação de controle concomitante. No caso da Cidade do Povo, por exemplo, nós temos o prazer de contar com o controle concomitante do Tribunal de Contas do Estado. Eles são presentes cotidianamente na Cidade do Povo, nas obras de infraestrutura que são no nosso âmbito. E todas as ações realizadas, as medições, os pagamentos, vão imediatamente para o Tribunal de Contas fiscalizar. Então é uma ação muito efetiva, é um exemplo de ação muito efetiva. E apesar disso tudo, apesar de todos os questionamentos que decorrem na maioria das obras, o resultado nunca é de uma condenação dos gestores e ex-gestores da Secretaria de Obras. Então é porque ela tem um histórico de funcionamento bem bom. E a passarela Joaquim Macedo, secretário, que tem muita gente cobrando também ali no centro da cidade, local turístico? A passarela Joaquim Macedo foi uma intervenção, uma preocupação do governador de fazer a entrega daquele equipamento, de uma revitalização dele, porque em que pese ele não tem nenhum problema estrutural, está estruturalmente perfeito. Aquele assoalho é de madeira, ele com 10 anos de funcionamento, nunca tinha sofrido uma substituição total. Eram sempre reparos pontuais, né? Então a gente fez a troca total do madeiramento. É um trabalho demorado, difícil, complicado, porque a gente precisa obter aquela quantidade de madeira numa dimensão, numa bitola que não é de mercado. Tem que ser uma qualidade de madeira específica que resista àquele uso. E tinha que ser seca em estufa. O Estado dispõe de uma única estufa, que é a estufa do próprio governo, que tem que ser respeitada a fila para poder secar. Então daí um pouco da demora, mas a obra está em conclusão agora nesse mês. Para a gente encerrar, secretário, o verão sempre ajuda para quem está fazendo obras públicas, as empresas contratam muito mais, etc. Está dando para sincronizar, né, o calendário das obras com o clima, porque aí tem questão de medição, de pagamento, às vezes as coisas demoram. E, enfim, dá para adiantar muito os processos? Tanto dá para adiantar que nós temos agora prevista para esse segundo semestre do ano de 2015, a entrega de 3 escolas reformadas ali, a Escola Humberto Soares, a Maria Angélica e outras escolas do Estado. Temos ordem de serviço para dar de 4 escolas novas que serão construídas. Temos a entrega da unidade penitenciária Francisco de Oliveira Conde, ampliação de quantidade de vagas, que também está em execução e vai ser concluída ainda esse ano. Tem a Manuel Neri, lá em Cruzeiro do Sul, importantíssima unidade penitenciária, que está em reforma e também para conclusão agora em setembro, outubro, já temos a entrega. Segmento de produção, tem silo graneleiro em execução. Segmento social, tem centro socioeducativo para ser entregue também no interior do Estado, Centro do Idoso para ser entregue no interior do Estado. Então são obras que serão concluídas nesse segundo semestre, graças ao avanço que a gente está podendo ter no período de verão, além das urbanizações, né? Temos 3 grandes urbanizações em curso também aqui em Rio Branco, de bairros, para poder entregar ainda esse ano. Muito bem. Conversei aqui com o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas do Estado, Leonardo Neder. Muito obrigado pela vinda, secretário. Obrigado a vocês aqui da TV Gazeta, obrigado ao telespectador. E trago aqui um abraço do governador Tião Viana e o otimismo de que as coisas estão caminhando muito bem aqui no estado. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente.